Olá, olá! Muito bom dia para você que está acompanhando este vídeo na estreia da nossa Escola Bíblica Dominical. Uma boa noite aí para os nossos alunos e professores que estão conosco aqui na quarta-feira agora, às 20 horas, acompanhando a gravação dessa aula, participando aí. Você vai ver o pessoal participando, o pessoal lendo a Bíblia. E aí já fique esperto quem está aqui na classe, que eu já vou lançar um desafio logo no começo da aula, tá bom? E aí não é para demorar para responder não, hein? Muito bem, nós estamos aqui progredindo na nossa revista, que tem o tema que é chamados para a adoração. Tá? Aqui nós temos o objetivo de estudar o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Porém, você percebeu, a primeira aula foi uma introdução aos três livros, a segunda aula não foi sobre nenhum dos livros. Né? A segunda aula foi ali abordando boa parte do livro de Salmos. Porque o livro de Salmos contém muito do que nós utilizamos para adoração até hoje. Muitos das músicas que nós cantamos, dos cânticos que nós cantamos, eles são baseados em vários salmos, que inclusive estão refletidos no Novo Testamento também e influenciam. Então você tem ali, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo salmos também, escrevendo louvores ali também nas suas cartas, né? Assim como outros ali. Você tem Maria, tendo o cântico de Maria, tem o cântico de Zacarias também, assim por diante. Tudo isso é influência ali do Antigo Testamento. Então, por isso, hoje também não será sobre o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Por quê? Antes da gente trabalhar esses próximos três livros, nós precisamos dar a você o pano de fundo. Como que as coisas chegaram até aquele momento. Então, hoje nós vamos trabalhar, de uma maneira resumida, o livro de Gênesis, em vários aspectos dele, porém, abordando a adoração. Semana que vem, nós vamos abordar o livro de Êxodo, tá? Que vem também antes do livro de Levítico, para que você saiba como que o povo de Israel chegou ali e foi convocado, então, a esse tempo de adoração. E aí sim, na quinta aula, nós começamos a estudar estes três últimos livros do Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros da lei. Tá bom? Então, é só tenha paciência e vá estudando aí conosco, tá bom? Se você estiver bom na leitura, espero que esteja, você já pode, para a semana que vem, fazer a leitura aí do livro de Êxodo, para ter ali um panorama geral. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender como se deu a formação de um povo de adoradores. Você sabia que foi de fato formado, Deus formou um povo inteiro só para a adoração? É sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. O tema da nossa aula, você já deve ter visto no título aqui do vídeo, né? Deus escolhe um povo para a adoração. Quero convidar aí um dos alunos a ler para mim Gênesis capítulo 12, versículo 1. É o nosso texto áureo, o nosso texto base hoje para a gente entender um pouco do que a gente vai falar. Então, abre sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1. Eu falei capítulo 1, desculpa, a gente. Não é isso não. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ato falho aqui. Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Vou pedir para a irmã Emilce, se estiver aí tranquilo para abrir o microfone. Ora para nós, por favor. Vamos darmos continuidade a essa aula. Oremos. Pai querido, nós estamos na tua presença neste momento, estamos com os corações repletos de gratidão porque tu tens cuidado de cada um de nós e porque tu tens nos dado a oportunidade de estudar a tua palavra. Aqui estamos, ó Deus, para aprender um pouco mais daquilo que tu deixastes registrado para que conhecêssemos através da Bíblia. Unge o teu servo, coloca nos seus lábios aquilo que nós precisamos ouvir. E que seja, ó Deus, uma aula de aprendizado e de alegria na tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos ao desafio aqui. Todo mundo está atento?
Vou pedir a um dos alunos aqui que me dê o panorama do livro de Gênesis, de um jeito bem resumido. O que acontece? Quais são os assuntos principais do livro de Gênesis? Abre o teu microfone e fala aí para mim. Coragem, hein, povo? Tá um olhando pro outro aqui. Quem tá na internet não consegue ver. A gente faz gravação via Google Meet. Então tá um esperando o outro falar. Diga aí, irmão Emil, você abriu o microfone, pode falar. É a história da criação, dos primeiros seres humanos e do início da nação escolhida por Deus. Muito bom, muito bom. Nós temos aí. Faltou aí, ó. O pastor Salomão está complementando. Queda, promessa de restauração, primeiro culto oferecido a Deus, confusão de línguas e criação do povo. Maravilha. Mais alguém? Quer acrescentar alguma coisinha? Não? Ok, então vamos seguir aqui. Muito bem. Enquanto a gente vai trabalhando aqui, vou pedir aí para os alunos. Um aluno vai abrir para mim Gênesis 1, 2, o versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, tá? O outro vai para mim em Gênesis 1, versículo 31, e na sequência eu já leio o capítulo 2, versículo 1, tá? Que é um já logo depois do outro. Então, Gênesis 1, versículo 1 e 2, e depois Gênesis 1, do 31, aí até Gênesis 2, 1, tá bom? Deixa aí no gatilho. O primeiro aspecto que a gente vai trabalhar agora é justamente que nós fomos criados, aliás, toda a criação é formada, é criada para o louvor da glória de Deus. Então presta atenção aqui nesses textos que vão ser lidos. Já pode ler na sequência, tá? Então um lê 1 e o 2 e o outro lê o 31 e depois o 1 de novo. Vai, pode ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pode ler na sequência agora, o outro, 31, e depois o 2, 1. Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. Muito bem, muito obrigado, queridas. Gente, perceba isso. O texto começa narrando que no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí ele já vai começando a dar uma ordem ali de criação, né? Então ele é dado ali no segundo versículo. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí eu pedi para vocês lerem já o final de tudo isso, né? Então o versículo 31 é já o final de toda a criação e a aprovação de Deus da parte da criação. E viu Deus que tudo que havia feito era muito bom, certo? Então, você tem ali o primeiro propósito. Então, um aspecto que a gente tem que entender, toda a criação. Minha pergunta é, você faz parte da criação ou você é um ser isolado? Não, você faz parte da criação. Todos nós fomos criados. Todos nós fomos criados por Deus. Então, todos nós, desde plantas, pedras, peixes, outros animais, seres humanos, estrelas, tudo que você pode imaginar, átomos, moléculas, tudo é formado para a glória, para a adoração de Deus. Um dos textos clássicos sobre esse aspecto é ali o Salmo 19, versículo 1. Ele diz assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. E aí ele continua dizendo, um dia fala disso para outro dia. Então ele mostra que o próprio céu criado, eu não sei você, bom, agora no meu relógio aqui são 20 horas e 37 minutos. Nós estamos aqui na cidade de São Paulo. Eu não sei se você, entre 18 e 30
a 19h30, um espaço aí de 1 hora, você parou para olhar o pôr do sol. O pôr do sol de hoje, especial aqui em São Paulo, na Zona Leste, que é onde eu estou. Né? Porque sei que São Paulo é uma cidade muito grande, então tem regiões diferentes e estavam em momentos diferentes. Mas eu tenho aqui no meu celular uma galeria que eu faço de pôres do sol. Não sei como é que fala isso no plural, gente. Pôres dos sóis, não sei. Mas eu tenho uma galeria, eu tiro foto, é algo que eu gosto de admirar. Tanto aqui, principalmente aqui de São Paulo, mas às vezes eu estou lá no sul de Minas, vou visitar meu sogro, ele mora no meio da roça, então você vê aquele pôr do sol se pondo sobre a montanha mesmo, aquela cena de quadro, que tem uma vaquinha lá no topo da montanha, pastando. Então é aquilo lá, coisa linda. É a região de gado leiteiro e de café, né? Onde ele mora ali. E você vê aquela pintura. Tem gente que fala assim, não, mas o pôr do sol de São Paulo, ele tem tantas cores por causa da poluição. E eu te digo, não tem não. Porque o pôr do sol do sul de Minas, ali que é roça, que não tem poluição, ele tem as mesmas cores. Então você vai ter tons de azul, um azul claro, e aí depois, lá no fundo, já ficando um azul escuro, você vai ter tons de laranja, tons de vermelho, vai ter tons de roxo, tons de rosa. A Sara, minha caçula, adora ver os tons de rosa no final do pôr do sol. Ele declara a glória de Deus. E aí você poderia dizer, mas de fato, a criação, o céu, o mar, as plantas, a natureza, né? Muita gente, quando pensa na criação, pensa na natureza, não pensa no ser humano. Agora, olha o Salmo 150, o versículo 6. O Salmo 150, versículo 6, é um salmo muito conhecido, e ele diz ali, tudo que tem fôlego, louve. Tudo... eu ia cantar a música aqui. Tudo que tem fôlego, louve. Louvai ao Senhor. Tem uma música do Resgate que ele mistura o Salmo 19 com o Salmo 150. Né? Ele pega os dois ali, ele pega o refrão da música. É uma música antiga da banda Resgate. O refrão da música é o Salmo 150, o início da música é o Salmo 19. E se você ler na nova versão internacional, na NVI, está escrito tudo que tem vida, louve ao Senhor. Faz o seguinte aqui comigo, faz aqui um exercício aqui. Eu quero ver os alunos se vão fazer. Faz assim, ó. Você fez aí? O pessoal da classe fez. Todo mundo está com a câmera ligada aqui, eu vi que todo mundo fez. Quero saber se você aí na internet fez. O que é isso aí? É fôlego. Você tem fôlego? Se você tem fôlego, a palavra de Deus está falando, então, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Você foi formado para a adoração. Esse é o primeiro aspecto que a gente vê na introdução do livro de Gênesis. Além disso, há um outro aspecto que a gente tem falado várias vezes na igreja, várias vezes em púlpito e também em algumas aulas, que é a identidade da criatura firmada no Criador. Você sabe por que tanta gente hoje tem crise de identidade? Porque se desvinculou do seu Criador, de quem o formou, de quem o dá a verdadeira identidade. É mais ou menos quando você faz um computador ou celular e ele tem ali, ele não vai ter a crise, até porque é um ser inanimado, eu não sei o que eu sou. Ele entende porque ele foi formado para esse propósito. Quando nós não cumprimos o nosso propósito, isso confunde a nossa identidade. E não só nessa questão, mas há tanta gente que hoje é ofendido por não saber a sua real identidade. Então, quando você chega para alguém e fala assim, olha, você é um burro. Não, peraí. Eu fui criado pelas mãos do Criador. Se você abre a sua Bíblia em Gênesis 1, 27, vai estar escrito ali que criou Deus o homem, e aqui o homem é o ser humano, essa expressão o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança dele, Deus o criou. E aí ele diz, homem e mulher criou. Então o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Querido, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus é burro?
Não. Você não é a imagem e semelhança dele? Então você não é burro. Então você não pode se ofender com alguém que te chama de burro. Você é a imagem e semelhança do Criador. Tudo que Deus faz é bom. Então você também não é feio. Deus não faz coisa feia. Então você também não deve se ofender com alguém que fala da sua aparência. Percebe? Quando nós estamos seguros na nossa identidade, nós não nos ofendemos quando alguém agride a nossa identidade. Porque quando ele está dizendo, olha, você... É diferente você dizer, olha, o que você fez foi errado, o que você fez não foi uma atitude inteligente, ou seja, ele está vinculando a uma ação do que definir o que você é pela sua ação. Você é burro. Não, peraí. Eu fiz uma besteira, eu fiz algo de errado, eu fiz uma grande besteira. Eu posso não conhecer sobre aquele assunto, eu posso não ser instruído na matemática, eu posso não ser instruído com profundidade na língua portuguesa, mas não é a ausência do conhecimento que define a minha inteligência. Você até pode ser ignorante sobre um assunto, e ser ignorante não é ofensa não, querido. Nós somos ignorantes sobre muita coisa. Mas, quando você entende a sua identidade no seu Criador, você não se ofende com facilidade. Porque você sabe quem você é em Deus. Então, essa é uma aplicação maravilhosa da gente entender quão maravilhoso é saber Deus é Criador e Deus me criou. Eu sou tão bom, não no fato de fazer coisas boas, mas eu sou bom no sentido que Deus só faz coisa boa. Não é porque eu sou o melhor, o top, como a gente fala. Não, é porque Deus me fez uma coisa muito boa. Ele olhou e disse, é muito bom. Um outro aspecto, um terceiro aspecto, foi o que até a gente já falou recentemente ali de púlpito, que é o que está no versículo 2, por exemplo, em Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você percebe ali que não há uma ordem. Deus põe ordem na sua criação. O que você acha que são as leis da física? É o próprio Deus que escreveu essas leis dizendo, vai funcionar dessa forma. Quem ensinou os pássaros que estão no hemisfério norte migrar para o hemisfério sul? Eu vi, irmã Nilson, eu vi ali que ela colocou o título não está aparecendo, só vai aparecer para o pessoal que está no YouTube. Aqui ao vivo não aparece, tá bom? Fique tranquila, lá na hora da live aparece para o pessoal, para nós não aparece não. O hemisfério, por que os pássaros que vêm do hemisfério norte migram para o hemisfério sul quando o inverno está chegando? Quem ensinou o caminho para ele? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou soltar, pego você e solto você lá no Canadá. Nos Estados Unidos não, mais longe. No Canadá. E aí eu te dou um carro. E aí eu viro para você e falo, chega aqui no Brasil. Antes do inverno terminar ali, ou antes do inverno chegar no hemisfério norte. Sem mapa. Supondo que você não fale inglês, por exemplo, ou seja, você não tem nem como parar e perguntar. Supondo que você não leia em inglês também, você não tem nem como ler placa. Você chega. Eu acho muito difícil. Acho que a maioria não chegaria. Nem adianta usar aquela expressão, quem tem boca vai a Roma, porque se você não souber falar inglês, e dependendo da região ali no Canadá que eles falam francês, não falam inglês, aí eu quero ver. Então, mas quem ensinou um pássaro? Que é um ser que não pergunta. Que é um ser que não usa GPS, que não usa mapa. E vários outros aspectos. As exatidões que há na criação. Deus coloca ordem em todo o caos. Por que a gente não pede para o Criador colocar ordem no caos da nossa vida? Então, como é importante nós entendermos, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Deus faz as coisas todas andarem em ordem.
para o louvor da sua glória. Então, se as coisas estão em desordem na sua vida, será que você está procurando o Criador de todo o universo, que ordena em todo o universo, que organiza, que mantém, que sustenta toda a criação? Você acha que ele não poderia colocar alguns aspectos da sua vida em ordem? Deus faz com que toda a vida no planeta Terra permaneça, que não venha um outro sistema interplanetário choque-se conosco, que não venha uma outra galáxia, e isso acontece no universo, e choque-se com a outra. O Deus que segura as estrelas na palma da mão, você acha que ele não conseguiria colocar em ordem esses aspectos da sua vida nesse momento? Então, esse é um aspecto importante para a gente entender. Fomos criados para a adoração e para a glória de Deus. E aí a gente vai avançando agora para o relato da queda e como nós perdemos tudo isso. Então, alguém, por favor, leia para mim Gênesis capítulo 3, versículo 6, e outro vai abrir aí para mim e vai ler Gênesis, presta atenção aqui, hein? Capítulo 4, versículo 3 a 5 e depois o 8. Tá? Nós vamos pulando mesmo, porque não daria para ler todos os textos. Então, Gênesis 3, 6 e o outro vai ler para mim. Gênesis 4, 3, 4, 5 e 8. Então, quem achou pode ler primeiro 3, 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Pode ler o 4 agora. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E agora o 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Muito bem. Então aqui nós temos um resumo do relato da queda e já as consequências na próxima geração. Então, versículo 3, 6 fala ali de Adão e Eva, né? E o capítulo 4 já fala sobre os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Você vê como a mulher ali, ao ser tentada, então ela cede a essa tentação, e é uma tentação em que eles falam, a culpa foi de Satanás, né? A culpa foi da cobra, da serpente. Satanás deu um empurrão ao desejo do coração dela. Ele foi impulsionando algumas coisas, porque é dito, viu a mulher que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, olha o final, desejável dela para se obter discernimento. Então, ali há este relato da queda, e ali você já tem então a consequência, que é o afastamento do propósito, do propósito de Deus. E o propósito da adoração. Então você já tem uma primeira deturpação ali. Abel oferece o culto ao Senhor, e o culto ali era através do sacrifício. Caim traz os frutos da terra, Caim era agricultor. Deus não se agrada. Um dos aspectos que o pecado trouxe foi justamente nós buscarmos agradar
a nós mesmos e não a Deus. E o que eu quero dizer com isso? Nós prestamos adoração, nós tentamos viver nesse estilo de adoração conforme os nossos critérios. Então, eu vou fazer dessa forma. Se Deus não está satisfeito, aí não é comigo. É um pensamento que a gente tem para com as pessoas. Eu vou cozinhar dessa forma, eu vou trabalhar dessa forma, eu vou atender o cliente dessa forma, eu vou falar com as pessoas desse jeito. E aí vem aquele ditado: o incomodado é que se mude. Só que esse pequeno aspecto que a gente faz com outras pessoas, a gente faz com Deus. Porque é um reflexo de quem nós somos. E por que é um reflexo de quem nós somos? Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 5,12, abre lá, Romanos 5,12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então não é uma exclusividade de Adão ou de Caim, por exemplo. Todos nós temos este reflexo. Todos nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito. E olha, às vezes até nós fazemos da forma com que a instrução nos diz. E a instrução é: qual seria a forma certa de adorar a Deus? E quando você fala isso, em geral, você está pensando em rituais, você está pensando em coisas para se fazer. Então, rituais que eu digo, coisas modernas. Eu vou à igreja, então, em todos os períodos de culto, eu vou participar das atividades da igreja, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Perceba que não é bem isso que a palavra de Deus diz. Porque a palavra não está tão preocupada com a ação, e sim com a intenção. A Bíblia não está tão preocupada com o que está fora, mas sim com o que está dentro. Porque Deus não olha a aparência. Então, quando nós temos aqui o relato da queda, imediatamente, antes da primeira brutalidade, antes do primeiro assassinato, já mostra que nós não sabemos como viver na adoração. E é por isso que vem a palavra de Deus para nos revelar o que é uma verdadeira adoração. E é sobre isso que nós temos que começar a nos atentar e observar. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Mas eu sempre fiz assim. Olha, eu estou na igreja há tantos anos e eu sempre fiz dessa forma. Independentemente, querido, não é tempo que valida a sua adoração. Não é pedigree. Sou batista há tantos anos, eu sou presbiteriano há tantos anos, eu sou assembleiano, eu sou pastor, eu sou não sei o quê. Não tem pedigree na adoração, não. Não é aonde você vai, ou quanto tempo que você faz, do que você faz, que agrada de fato ao Senhor. Então, o terceiro aspecto é que nós vamos olhar aqui, e nós vamos avançar então para o terceiro ponto. Andar com Deus conduz à verdadeira adoração. Aí eu vou, uns alunos aqui. Agora é mais fácil, são versículos na sequência. Gênesis 6, versículos 6 a 9. Tá? Então, Gênesis capítulo 6, lê para mim do 6 até o 9. E aí, quem achou, pode ler. Mas não demore, hein? 6 a 9. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor.
São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Débora, qual que é a versão que você leu? Ah, você fechou o microfone. Eu tô com Nova Almeida atualizada. Ah, essa versão eu ainda não conhecia. Tá legal, obrigado. Por que eu estou falando isso? Porque eu ia começar a fazer uma explicação aqui, né? Um parêntese, antes da gente falar do assunto. Quando você lê nas versões um pouquinho mais antigas, que são dos anos 2000 para trás, a expressão que é usada ali, Deus diz, versículo 6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. Versículo 7 diz lá no final, aí é uma fala de Deus, arrependo-me de havê-los feito. E aí você pode até pensar, então Deus errou. A Bíblia diz que Deus não erra. Mas quando alguém se arrepende, significa que ele não queria ter feito aquilo, considerou aquilo um erro. Ué, mas Deus não é perfeito? Deus não disse que tudo havia ficado muito bom e Deus já sabia que o ser humano iria pecar, iria desobedecer? Como que a gente entende isso? Aí entra a expressão que quando nós vamos fazer, esse texto é traduzido do hebraico, tá? E a expressão arrepender-se aqui não é simplesmente, eu cometi um erro, agora eu preciso passar uma borracha e apagar. A expressão arrepender-se aqui é ter uma profunda tristeza. Por isso que eu perguntei da Débora, porque a tradução que a Débora leu já explica. O tradutor, a nova Almeida revista, a nova Almeida atualizada, né, que acho que é a NAA, é uma versão nova, acho que de 2010 para frente, ou algo do tipo, em que eles revisaram a revista atualizada, a Almeida Revista Atualizada, e ela já traz o sentido. Deus ficou profundamente entristecido. E aí, quando você olha aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, o que traz o maior sentido do que é arrepender-se aqui para quando se refere a Deus é o final do versículo 6 na NVI, que eu vou ler aqui. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então é esse o sentimento, tá? Então o arrepender-se aqui é uma tristeza profunda ao ponto de ter essa sensação de cortou-lhe o coração, tá? Então é só um parêntese. Mas muito bem, voltando aqui então ao tema. Andar com Deus nos conduz à verdadeira adoração. Por que a gente diz isso? Por conta do versículo 9. Eu que sou pai de duas meninas, eu lembro do Diante do Trono, eles cantando esse finalzinho aqui. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Então, o pessoal lá Diante do Trono, uns desenhos dos anos 2000 que a gente passa para Rebeca e para Sara hoje, eles cantam esse trechinho. Ele andava com Deus, né? Um aspecto que é fundamental. Peraí, como que eu sei, então, como adorar a Deus? A adoração não se limita a ritual. Se você está achando que você ir à igreja, você assistir um culto, você ouvir um louvor, naquele ponto você está adorando a Deus. Quando termina o culto, quando termina o louvor, você está até ouvindo um louvor na tua casa agora, ou no teu trabalho, ou no teu carro, fazendo alguma coisa, terminou aquilo, pronto, terminou meu tempo de adoração. Não é isso que é adoração. Isso pode ser um tempo de louvor. O louvor é uma declaração da adoração. E nem sempre é com música, hein? Mas é uma afirmação. Você pode louvar através da oração, que é quando você agradece. Em geral, o louvor é a gratidão e o reconhecimento do que Deus fez, faz ou fará. A adoração, ela entra mais como um estilo de vida. É por isso que aqui é dito que Noé era justo. Noé, ele era íntegro. Noé agradava a Deus. Mas aí você pensa, o que Noé fazia? Você já pega o seu caderninho e fala, o que eu tenho que fazer
né? Então eu tenho que ser íntegro, justo. O que eu faço para ser íntegro? O que eu faço para ser justo? Aí é que está. Andar com Deus durante tudo que você faz, no tempo que você faz. Então você trabalha, você está dirigindo um táxi, está dirigindo um Uber, você está dirigindo um ônibus, você está pegando um ônibus, você está atendendo o telefone, você está secretariando alguém, você está dirigindo uma empresa, você está limpando a calçada, capinando o mato. Você já entendeu onde eu quero chegar, né? Tudo que você faz é adoração ao Senhor. Isaías, aliás, Deus é muito claro quando fala através do profeta Isaías, fala através do profeta Miqueias, fala através do profeta Malaquias, ou seja, isso repetiu várias vezes em vários períodos da história. Mas o texto que é marcado é: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, era um povo que cumpria os rituais. É claro, naquela época não havia igreja, era templo. Não havia um culto como há hoje. O culto era dado através do sacrifício. Haviam as festas que eles tinham a obrigação de comemorar 3 festas por ano. Era lei. Eles tinham que cumprir esta lei, eles tinham que passar essas 3 festas por ano. E todos esses aspectos ali eles faziam apenas como um ritual. Mas Deus não considerava isso adoração. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, amados irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, olha essa primeira parte do texto. O que é prestar culto? Se eu perguntar para você, o que é prestar culto? O que é cultuar? Aí você fala assim, é ir até a igreja e participar do culto. Ou então, hoje em dia nós temos outras opções. É acessar o culto pelo meu celular, pela minha televisão, pelo meu computador, pelo meio eletrônico que eu tenho aqui, e ali assistir ou participar. Paulo não disse isso. Paulo disse que o nosso culto racional, ou seja, é o culto que eu sei que eu estou fazendo, racional é o pensamento, eu estou entendendo tudo que eu faço, é o meu raciocínio, eu não estou indo pela maré, eu não estou sendo guiado no emocional, estou entendendo tudo que está acontecendo. O meu culto racional, o culto que é aceitável ao Senhor, é aquele que é eu oferecer a minha vida a Deus. Lembra-se quando Jesus diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo está repetindo isso com outras palavras. Dizendo, sim, eu gosto da linguagem de hoje, que diz, nesse mesmo texto que Jesus fala, ele diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, esteja disposto a morrer diariamente como eu vou morrer, que é o tome sua cruz. Sim, para viver uma vida de adoração, para andar com Deus, você vai matar aos poucos você. Você vai matar as suas vontades e vai agora ter as vontades de Deus para a tua vida. E aqui, então, aí eu vou ler o versículo 2. Não se amoldem, então, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que Noé andava com Deus? Por que Noé era justo? Por que Noé era íntegro? Por que as ações de Noé eram justas e íntegras, certas, corretas? O que ele fazia era o que estava dentro. Era justamente por isso. A Bíblia está dizendo que, olha, como que eu vou apresentar a mim mesmo como um sacrifício vivo? O que eu tenho que fazer? Não é o que eu tenho que fazer.
É primeiro que eu tenho que ser. Eu tenho que ser transformado de dentro para fora. Eu tenho que deixar que Deus me transforme através do Espírito Santo. Isso começa com a nossa entrega a Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus é o Salvador e o Senhor da nossa vida. O Espírito Santo vem habitar em nós depois dessa decisão. Uma vez que eu entrego a minha vida a Jesus, eu aceito a Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida. E aí, então, o padrão muda. Não é o padrão de adoração do mundo. O mundo adora para ter. Nós adoramos porque somos. É diferente. É um reflexo de quem nós somos. E ele vai dizendo aqui: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, essa mudança começa aqui e aí vai refletir, sim. Aí tem um propósito. Eu me reunir com a igreja. Perceba que a palavra já muda. Não é eu ir à igreja. É me reunir com a igreja. Porque você é uma extensão da igreja. Você é parte do corpo de Cristo. Então, aonde você está, parte da igreja está. Quem sabe, pensando num corpo, né? Um braço, um pé. E as pessoas não vão sentir a igreja pela reunião dos crentes em Cristo. As pessoas vão sentir a igreja pela presença da igreja onde você está. Então, se você está trabalhando, você está demonstrando o que é a igreja de Cristo trabalhando. Como é que a igreja de Cristo faz um produto manufaturado? Fabrica uma bolsa? Como é que a igreja de Cristo fabrica um carro? Como é que a igreja de Cristo gerencia uma empresa? Como é que a igreja de Cristo estuda? Você é a extensão da igreja de Cristo aonde você está. E ali, então, quando você tem essa mentalidade transformada, você pode, então, experimentar e comprovar a vontade de Deus. Então, esse é um ponto importante para a gente entender do livro de Gênesis. A adoração, a andar com Deus é o que nos conduz à adoração. E aí nós vamos entrar no último ponto, que é, enfim, a grande introdução para o livro de Êxodo e a grande introdução para o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Como é que nós saímos da criação e chegamos a um povo? Então, abra em Gênesis 12, eu vou pedir a um dos alunos para ler para mim, Gênesis 12, do 1 ao 3. Quem achou pode ler. Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da sua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu não estava conseguindo soltar o botão do mute aqui do celular. Muito bem. Perceba agora, então, se você continuar estudando ali do capítulo 6 de Gênesis até o capítulo 11, você, principalmente a partir do 11, a partir do versículo 10, você vai ter a descendência de Noé. E a partir do filho dele, que se chamava Sem. Abraão é descendente de Noé e ele é descendente de Sem. De Abraão, da mesma forma com que ele fez com Noé, Deus olha para Abraão e o escolhe. E agora nós vemos então que somos escolhidos para a adoração. E por que agora eu digo no plural? Deus ele forma um povo. Dentre todos os povos, haviam outros povos, outras etnias, ele escolhe um homem para, a partir deste homem, formar um povo específico. E olha aqui, é um povo específico, porque de Abraão saem várias nações.
Hoje você tem dois grandes povos, que é o povo judeu e é o povo árabe. Mas várias nações da época ali do Antigo Testamento surgem a partir de Abraão. Só que Deus escolhe entre estas nações um povo que é descendente de Isaac, que é descendente de Jacó. Então, esses são os patriarcas do povo de Israel. E Deus faz essa escolha porque ele começa então a formar e dizer: eu vou dizer a vocês como vocês devem me adorar. Sabe aquele sacrifício que Abel apresentou e que eu aceitei? Sabe aquela forma com que Enoque, que é um dos outros descendentes ali de Sete, o filho de Adão, sabe como Enoque andou com Deus e eu o tomei para mim? Sabe como Noé andava com Deus? Então agora eu vou ensinar a vocês o estilo de vida que eu aprovo. Vou até ser mais profundo. Eu vou ensinar a vocês o propósito pelo qual vocês foram criados. Querido, eu posso te dizer uma coisa. Você está atrás disso. Você nem sabe. Você foi formado para um propósito, mas por conta do pecado, você foi afastado desse propósito. E você está atrás desse propósito desde que você nasceu. E aí você pensa em formas, então, que vão agradar e não necessariamente a Deus. Você vai tentar agradar sempre a si mesmo ou alguém. Um Deus falso. Um ídolo falso. Ou alguma coisa, por exemplo. Sempre nós estamos em busca de um propósito. Por isso que nós somos insatisfeitos constantemente. Você já parou para analisar que você nunca está satisfeito? E olha, vou te dizer, isso não está errado. Você entra no emprego e fica feliz porque conseguiu aquele trabalho. Mas você agora não está satisfeito com aquela posição. Você quer uma posição superior, um salário melhor. Ou então, uma vez que você vê, eu não tenho oportunidade, então eu quero um outro emprego. Você tem algumas coisas, conseguiu, quem sabe, aí alugar uma casa, ou comprar uma casa, e colocou algumas coisas na casa. Muitas vezes as coisas não estragaram. Eu estou com uma televisão aqui em casa, que nós ganhamos, isso aí é milagre mesmo, tá? Nós ganhamos há 10 anos atrás, quando o Joyce e eu casamos, a gente ganhou de presente, acho que foi dos nossos padrinhos de casamento. Ganhamos a TV, tá aí até hoje. O controle quebrou, mas ela funciona. Minha sogra tinha uma televisão lá que deu problema, não tem conserto, não tinha o que fazer, e aí ela foi lá, comprou, achou uma loja aqui interessante, que vende televisões num preço mais baixo, né? E aí ela falou, você tem que ir lá, porque eu tava pensando em trocar no futuro a televisão. Você tem que ir lá para ver, tem modelos ótimos, num preço muito bom. Aí eu, legal, não, é verdade, mas eu vou esperar. Eu vou esperar a minha quebrar de um jeito que não dê para arrumar ou que fique tão caro que aí eu vá comprar uma nova. Mas percebe que a gente o tempo todo fica pensando, não, mas eu tenho que trocar. Mas quebrou? Não. Mas tem que ter coisa nova. O tempo todo a gente vai buscando coisa nova. O tempo todo você vai buscando satisfação. É no trabalho, é na família, é nos bens, é numa aposentadoria, é numa viagem, é no status. Só que você nunca vai encontrar. Um dia eu serei satisfeito? Sim. Quando você encontrar o propósito pelo qual você foi criado. Você foi criado para adoração. O dia que você entender, e olha, eu vou te dizer, de gente que já pertence a Cristo, um crente em Cristo, um cristão. Pessoas aqui, nós somos da Igreja Batista, então, batistas. Por que cristãos não estão satisfeitos ainda? Sendo que já encontraram
o Senhor e Salvador, o Criador, porque ainda não descobriram a plena satisfação do propósito pelo qual nós fomos formados. Nós seremos satisfeitos quando cumprimos o propósito certo. Quando entendermos quem é o Deus verdadeiro e a quem nós devotamos e devemos a verdadeira adoração. Isso traz satisfação de verdade. Você poderia até pensar, mas eu não sou do povo escolhido, eu não sou descendente de Abraão. Deus escolheu um povo. Sim, Deus escolheu um povo, mas não apenas este povo para a adoração. No Antigo Testamento, Deus escolhe esse povo para o preparo. Você percebeu o que a gente leu ali em Gênesis 12, o versículo 3? O versículo 2 fala de uma maneira específica para Abraão. Farei de você um grande povo. Eu o abençoarei, eu tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Aí o versículo 3 também tem a ver com Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A segunda metade do versículo está falando com você. A segunda metade do versículo está falando com todas as pessoas que já existiram ou que existirão. Porque ele diz, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus escolhe um povo, forma um povo, porque deste povo, da descendência de Abraão, vem o Cristo. E Cristo é quem traz a bênção a todas as nações. Havia um ensaio. O que era esse ensaio? Quando você lê todo o Antigo Testamento, principalmente aqui, os livros que nós vamos estudar, você vai ver que sim, Israel tinha que abençoar o estrangeiro. Israel tinha que influenciar o estrangeiro com o seu estilo de vida, de adoração. Infelizmente foi ao contrário. Os povos estrangeiros é que influenciaram Israel e deturparam como hoje aqueles que não pertencem a Cristo influenciam na nossa adoração. Não sai tacando pedra em Israel, não, filho. Não sai tacando pedra em Israel, não, condenando Israel. Eles faziam mesmo as coisas, eles deixaram os estrangeiros. Que música você está cantando hoje em dia? Que programa você está assistindo? E vamos tirar esse é meio clichê hoje em dia para o cristão, né? Qual é o jeito que você está falando? Como você responde às pessoas? Você responde de acordo com o fruto do Espírito formado em você ou de acordo com o seu velho eu? Você escuta a palavra do Senhor ou você prefere escutar a opinião do seu amigo, do seu vizinho, do seu colega, do seu parente sobre como você deve agir? Você busca a direção de pessoas inteligentes que vendem cursos ou você busca a direção do Espírito Santo? Vamos um pouquinho mais profundo. E ali, então, a gente tem que observar como isso foi transformar, como de um povo escolhido, Deus agora escolhe vários povos. Abre sua Bíblia aí, eu vou pedir para uns alunos ler para mim. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Presta atenção nisso que a gente vai ler agora. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Quem achou pode ler. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro já está escrevendo aqui, pós o sacrifício, a morte, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a igreja de Cristo já se expandindo e crescendo. E aqui ele escreve para as igrejas da Ásia, lembrando o seguinte:
não é mais o povo de Israel. Vocês agora são povo exclusivo de Deus. Antes vocês não eram. Não é que agora Deus espalhou a sua graça por todas as nações. Então todos são escolhidos. Não, só é escolhido aquele que rendeu a vida a Jesus. Só que não precisa ter descendência no sangue, não precisa ter um sangue do povo de Israel para fazer parte do povo de Deus. Então agora de toda tribo, língua e nação, nós agora pertencemos ao povo. E perceba aqui, pois vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Aí você, amém, glória a Deus, eu recebo, eu quero, sou. Legal. Tá percebendo que Pedro está definindo identidade. Você é eleito, você é eleita, você é escolhido. Identidade, você é. Verbo ser. Você é sacerdote real. Você é o sacerdote do rei. Você é aquele que tem um contato direto com o rei. Você é nação santa. Você faz parte do reino, da pátria celestial. Você é exclusivo. Tá achando que a camiseta que você comprou é exclusiva? O carro que você tá andando é exclusivo? Meu filho, tu é exclusivo de Deus. Que marca que custa 3 mil reais na camiseta, o quê? Você é exclusivo do dono e do criador e do governador do universo. Não tem coisa mais exclusiva do que você. Isso é o que você é. Mas uma vez que você está entendendo, você tem que entender isso. Uma vez que você entende o que você é, agora você pode viver um propósito. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu tenho essa compreensão, eu não era povo, eu não era escolhido, eu não era salvo, eu não tinha graça, eu não recebia misericórdia, eu estava jogado. Quando eu percebo que eu fui redimido, que eu fui salvo, que eu fui escolhido, que agora eu ocupo o lugar que ocupavam ali os filhos de Arão, a gente vai ver isso no livro de Levítico. Eu sou sacerdote. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Eu posso ter um acesso direto a Deus através de Cristo. Quando eu percebo disso, aí eu falo, gente, povo, pessoas, você não está entendendo o que Deus fez. Você não está entendendo o que eu era. E você não está entendendo o que eu sou agora. Deus me tirou das trevas. Deus me tirou do escuro. Deus me tirou de um futuro incerto. Deus me tirou do desespero, da desesperança e me levou para a sua maravilhosa luz. Quando eu entendo o que eu sou, eu anuncio o que Deus fez. Eu acho. Infelizmente, eu não só acho, não. Tenho certeza. Que a gente muitas vezes não sabe quem nós somos. Por isso a gente não anuncia. Eu tenho medo, às vezes, de falar o que Deus fez. Porque, às vezes, eu não sei o que Deus fez. Eu não me toquei. Eu não entendi. Porque se eu tivesse entendido, é igual Pedro e João, quando estão diante do Sinédrio, lá em Atos 4, eles dizem assim, os membros do Sinédrio, os membros ali do conselho dos fariseus e dos saduceus ali, falam, olha, se vocês fizerem isso aí, vai dar ruim para vocês vão ser presos, a gente vai executar igual a gente executou o mestre de vocês. Nós proibimos vocês de falar do nome de Jesus. A resposta desses homens é, nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Não dá.
é maior do que eu. É minha identidade, é quem eu sou. Eu estou vendo isso o tempo todo. Eu não posso. É mais ou menos como dizer, não seja mais um ser humano. Você consegue não ser um ser humano? Não consegue, é quem você é. Você pode fingir, assim como tem tanta gente fingindo a sua identidade, fingindo ser o que não é. Mas o máximo é disfarçar, você nunca vai conseguir mudar a sua identidade. Estes homens entenderam quem eles eram em Cristo. Eles eram verdadeiros adoradores. A adoração era o que eles eram, não o que eles faziam. E a partir do que eles eram, eles viviam. Suas atitudes eram de acordo com o que eles... As atitudes eram feitas de acordo com o que eles eram. Então isso se encaixa no que Pedro está dizendo aqui. Pelo que eu sou, agora eu anuncio. Pelo que eu sou, agora eu faço. E esta é a introdução e é o preparo que Deus faz no princípio da criação, no princípio de todas as coisas, para, de um povo que ele escolheu, expandir para todas as nações e formar de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, o seu povo escolhido. Verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Amém? Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de contribuir com algum comentário dos que estão com a nossa sala hoje? Você também que está acompanhando aqui no Google Meet, no Google Meet não, desculpa, no YouTube, quer fazer algum comentário? Coloca aqui nos comentários. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui também. A gente vai observando durante a semana e responde ali no perfil da igreja. Se quiser participar conosco da aula também, pode passar, entra aí, tem as nossas redes sociais no link na descrição. Manda lá uma mensagem box, a gente convida você para participar também, queridos. Uma boa semana, um bom início de semana para você que está acompanhando na estreia do vídeo no domingo. Deus abençoe o restante da sua semana. Ou uma semana, um dia abençoado para você que está acompanhando em algum outro horário. E aí, agradeço aos nossos alunos que estão conosco essa noite, acompanhando, participando da aula. Foi uma bênção ter vocês aí conosco. Chegou a Laurinha aí para participar no final. A filha da Débora, seja bem-vinda, viu, querido? Muito bom ter vocês aqui conosco. É isso, queridos. Obrigado, pastor Cristiano. Uma aula bastante cheia de ensinamentos. Obrigada. Valeu, muito obrigado. Que Deus abençoe. Tchau, pastor. Tchau, Laurinha. Tchau, Laurinha. Tchau, Débora. Tchau. Tchau, Obrigada, Cíntia. professor. Seja Obrigada bem-vinda, Boa noite, Débora. irmão. Obrigado pela aula. Que linda.